Eu lembro que no meu antigo canal, quando, tipo, há 3 milhões de anos atrás, 500 anos atrás, eu tinha um quadro onde eu só falava sobre coisas que eu achava pertinentes, né? Só que na época eu tive que deletar, enfim. Hoje eu vou fazer exatamente isso, né? Só que na época eu roteirizava os vídeos, hoje eu não vou roteirizar esse aqui. Eu acho que esse é aquele estilo de vídeo que você só abre a câmera e começa a falar, sabe? É como se você estivesse anotando alguma coisinha em papel, tipo isso, né? Mas por que você tá fazendo isso? Você pergunta, é por atenção ou alguma coisa do tipo? Eu acho que em primeiro lugar as pessoas na internet, quando elas postam alguma coisa, elas querem ser reconhecidas em algo, né? Mas isso aqui não é pra reconhecimento não, acho que é só... é um tipo de registro de mim mesma agora pra depois. Porque eu acho que a maioria dos pensamentos que a gente que é jovem tem, sabe? Outras pessoas que são jovens também, outros jovens vão acabar se vendo nesses pensamentos também, porque não são só eles que pensam isso, né? E às vezes a gente pensa que só a gente que a gente tá passando por isso, que a nossa experiência é unicamente individual, mas não necessariamente é. Eu descobri, enquanto eu tava em Londres, que eu gosto muito de conversar. E, tipo, eu não sabia muito disso. Na verdade, eu já sempre conversei com as pessoas, mas eu não sabia que era algo que eu realmente gostava de fazer, né? Mas não tô falando, tipo, conversas forçadas, tipo, ai, dinâmica. Aí você vai lá, tem um papel, mano. Esse é algo que eu não gosto, particularmente. Eu não gosto dessas dinâmicas, sabe? Não são todas que eu não gosto, tem umas que eu acho bem legais. Mas a maioria, assim, que você tem que, ai, vamos lá, em trios ou em duplas, e aí vocês vão ler o papel, vocês vão responder as perguntas sobre um determinado assunto. Eu não gosto. E aí, conversando com alguns dos meus amigos que eu fiz lá, em inglês, em português também, eu percebi que eu gosto de conversar naturalmente. Por quê? Porque o que acontece? Quando você tá conversando com alguém e você tem o mínimo de interesses em comum com essa pessoa, a conversa flui. E aí vocês começam no assunto A e de repente vocês estão no assunto Z, entendeu? E isso que é o legal. Mas hoje eu vou falar sobre assuntos que estão na minha cabeça, porque eu acho que isso é uma boa forma de exterminar, por assim dizer, ansiedade. Porque acho que isso é algo que eu tenho sentido muito ultimamente, né? Porque quando você volta de um intercâmbio, quando você volta de um ano sabático e não tem pra onde você ir, é extremamente bizarro. Quer dizer, eu tenho pra onde ir, né? Eu tinha pra onde ir, minha casa, eu tô em casa. Mas quando você volta desse tipo de coisa e você não tem o que fazer, é muito estranho. Porque você passou a sua vida, o seu ano inteiro fazendo alguma coisa, aí você volta pra casa, não tem nada pra você fazer. É um sentimento muito estranho, sabe? E recentemente eu tenho consumido muitas entrevistas, né? Para continuar em contato com o inglês, em primeiro lugar, mas principalmente de artistas que eu gosto, assim, né? Que eu consumo bastante. Parece que todos os assuntos que elas têm retratado, que têm falado, né? São diretamente ligados ao que eu tô passando, né? E eu acho isso muito legal. Por exemplo, não lembro qual entrevista foi, acho que foi da Alexa Demi. Ela fala que, tipo, o entrevistador pergunta, o que você tá planejando aí pra sua vida? Né? O que você tem feito, planejado, né? Escrito e tal. Aí ela fala, no momento eu não tenho feito isso. Eu já fiz muito isso, mas eu não tenho feito, porque eu só quero viver o momento. E eu acho que é isso que eu tô fazendo. Assim, eu acho que todo santo dia eu acordo pensando que, tipo, eu não tô fazendo nada. E isso me deixa um pouco, não apavorada, mas me deixa um pouco com aquela sensação de inutilidade mesmo, de que você não tá fazendo nada. Você só tá, sei lá, existindo no momento e não tá fazendo nada. E isso me assusta, porque é muito estranho não fazer nada. Tipo, eu não tô falando que eu fico o dia inteiro da minha cama deitada, mexendo no TikTok, sei lá. Não tô falando isso, tô falando que eu não tô fazendo nada, tipo, não tô estudando. Porque se eu estivesse na faculdade, por exemplo, eu estaria fazendo alguma coisa, que é estudar pra terminar os meus estudos, certo? Mas eu não tô fazendo isso. Eu, por exemplo, se eu estivesse trabalhando, eu levantaria todo dia da minha cama pra trabalhar. Mas eu não tô fazendo isso também. Então acaba que eu tô nesse limbo espacial de tantas oportunidades que o mundo tem, mas ao mesmo tempo parece que eu tô tão longe delas, sabe? Acho que muita gente acaba se vendo nessa situação também, nesse limbo, porque a cidade, né, quando você começa a sua vida adulta, é muito estranha, porque você não é um adulto, você não é um adulto pro max, tipo, você não é seu pai ou sua mãe, mas você também não é mais
adolescente, sabe? Você não é mais criança, então você tem que correr atrás dessas coisas. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente, entendeu? E eu acho que a coisa que mais tem me alarmado com relação a isso é a faculdade, estudar, né? Porque eu não sei como é que vai ser isso, não sei onde é que vai ser, nem o que eu vou fazer, né? Eu sempre tive um curso em mente, né? É o jornalismo, mas eu tenho visto que onde eu gostaria de atuar tem sido tomado fortemente por pessoas que nem têm formação, né? Por influenciadores aí e tal. Claro, alguns têm formação, mas a sua grande maioria que se vê atualmente não tem essa formação. E aí eu fico pensando, o que adianta eu estudar? O que adianta eu ir pra onde quer que seja, passar 4, 3 anos, 5 anos da minha vida estudando pra no final a Mariazinha, lá de São Paulo, que faz conteúdo sobre moda, super cool, vai estar lá no meu lugar entrevistando alguém que eu gosto. Tipo, nem faz sentido, sabe? E aí vocês perguntam, por que você não faz isso também? Por que você não vira a Mariazinha, né? Fico pensando, meu Deus, mas será que eu vou ter que viver presa a uma máquina pra eu me tornar alguém? Isso pra mim é um absurdo. Não é fácil pra todo mundo. Tem várias pessoas que tentam ser influenciadores e não conseguem. Por quê? Não tem alcance, não tem visualizações, porque o TikTok, o algoritmo, o Instagram, são coisas loucas, E ainda mais agora com o advento da inteligência artificial, sabe? Então acaba que é mais difícil ainda você se tornar alguém no meio da internet. Então você tinha que ter começado lá em 2020, quando a pandemia estourou, quando o TikTok estourou. Por que eu não fiz isso, Maria? Por que você não fez isso, Maria, em 2020? Agora, em 2026, é muito... Parece que é mais complicado de começar, parece que tem que seguir uma receita de bolo pra você viralizar. Então, eu acho que é por isso que eu não quero me tornar uma Mariazinha, entendeu? E eu já pensei muito sobre. Eu gosto, isso é algo que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer, eu gosto de editar. Mas eu penso que eu só tô me juntando a uma grande massa de pessoas procurando pelo algoritmo certo. Isso me assusta muito, porque parece que o mundo agora só gira em torno disso, sabe? E isso é muito louco de pensar. As coisas mudaram, sabe? Desde que eu nasci pra cá. É muito estranho pensar nisso. As crianças hoje, né? Todo mundo fala isso, né? Eu me sinto até uma velha, mas as crianças nascem hoje com o celular na mão, gente, na minha época, né? Quando eu nasci, nem tinha isso. O celular, aqueles Nokia, sabe? De botão. E a Samsung tinha começado com touchscreen. Era um negócio diferente, mas era só isso que a gente tinha. E aí, e as fotos da minha infância são todas num álbum de fotos. Então, se eu tiver um filho, sei lá quantos anos daqui pra frente, as fotos dele vão ser no meu celular. Parece que ir lá na loja de revelação de foto virou algo que ninguém mais quer fazer. Virou algo que é extremamente estranho e anormal. Eu sinto que as pessoas, a tecnologia avançou tanto que o analógico, né, aquilo que eu posso tocar, tipo essa garrafa d'água, parou de existir. As pessoas parece que não buscam mais por isso. E quem busca por isso são as pessoas que já tiveram acesso a isso, entendeu? Ou até mesmo as pessoas que não tiveram acesso a isso, mas tem uma nostalgia enorme dessas coisas que aconteciam antigamente. Por isso, exatamente por isso que eu fico pensando, eu deveria começar a fazer conteúdo pro Instagram, pro TikTok, mas eu não quero me juntar a essa massa de pessoas que faz isso. Quando eu comecei a criar, eu me senti extremamente atrelada aos números. Eu sei que eu não precisava, mas quando você começa, a primeira coisa que você pensa é isso, no engajamento, certo? Eu não sei se eu quero viver pra isso, sabe? Viver presa nos números, viver presa numa massa. Pra mim isso é uma grande massa, sabe? E eu sei que dá dinheiro, eu sei que as pessoas, quando dá certo para algumas pessoas, porque não é para todo mundo que dá certo. Então, quando dá certo, as pessoas começam a ganhar dinheiro, as pessoas, né, vão pros eventos. E aí, são esses influenciadores que vão pros eventos que entrevistam, sei lá, mano, a Dua Lipa, entendeu? A Dua Lipa, e a pessoa não tem nem informação para isso, mas ela tá lá entrevistando, entende? Isso é muito louco. E eu conheço alguns amigos meus, próximos, que fizeram faculdade, né, de jornalismo e estão aí na internet e são muito bem-sucedidos e tudo mais, mas, sei lá, eu fico pensando, meu Deus, será que pra ser alguém eu vou ter que fazer tudo isso? Às vezes eu queria simplesmente, sabe, não ter que fazer faculdade, às vezes eu fico pensando nisso, não, porque não tô dizendo que o ensino superior não é importante, né, o ensino superior é muito importante, abre muitas portas, façam faculdade, mas fico pensando, pelo menos pra área que eu quero, será que é tipo, será que vai valer a pena pra mim isso? Ou será que é só eu abrir a minha câmera e gravar um conteúdo não muito relevante pro Instagram e postar, e aí vai dar certo?
Mas eu fico pensando, né? E toda vez, assim, que eu tô, sei lá, mano, fazendo qualquer coisa, às vezes eu paro pra pensar. Às vezes eu paro pra me entrevistar sobre algumas coisas. Na minha própria cabeça, eu sou meio estranha. Tipo, o que você quer? O que você tá fazendo na sua vida? Sabe? E a pessoa bem-sucedida dentro da minha cabeça, a Maria bem-sucedida dentro da minha cabeça, é entrevistada por mim mesma, né? Ela fala, não, porque eu sou uma pessoa, né, que isso, aquilo, outro, fiz isso, aquilo, outro e tal. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que um dia eu vou ser essa Maria bem-sucedida na minha cabeça? Ou será que é tudo coisa que eu penso? Será que isso não passa de uma ilusão? Esse vídeo, na realidade, não era pra ele estar existindo, não era nem pra ele ser gravado. Mas eu tava pensando nisso, nessas coisas, sabe? Eu acho que isso é uma ótima forma de extravasar a ansiedade, extravasar, sabe, esses pensamentos acelerados que você tem quando você abre o Instagram. E aí você vê, sei lá, mano, a sua amiga próxima da escola se formando em medicina, comprando uma casa, com filho já tá grávida já, vai ter um filho, casando. Essas coisas, sabe? Você às vezes tem que parar um pouco e extravasar isso da melhor forma que você pode. Pode ser escrevendo, eu gosto muito de escrever, eu tenho um diário, eu escrevo no meu diário, mas às vezes conversar consigo mesmo, conversar com uma câmera, ou com a pessoa que está por trás dessa câmera que vai assistir esse vídeo depois, é algo extremamente pertinente, porque às vezes a gente fica, né, remoendo as nossas coisas e não tem com quem a gente conversar, né? E fazendo isso aqui eu me sinto extremamente feliz. Talvez eu faça mais vezes, porque às vezes eu sinto que é mais fácil criar pro YouTube do que pra qualquer outro lugar, entendeu? Porque aqui eu não me sinto na verticalização dos vídeos, né? Eu não me sinto verticalizada, que eu me sinto mais de boa, eu posso falar quanto tempo eu quiser, entendeu? Sem ficar com medo do Instagram cortar o meu vídeo. Talvez esse quadro aqui se chame até o nome da minha newsletter, né? No Substack, que é Fala Mariceus. E acho que eu vou dar esse nome pra esse quadro. Eu queria que fosse um vídeo bem espontâneo, entendeu? Bem caseiro mesmo. Por isso que eu não tô produzida, não tem uma iluminação maneira. Tipo, a única luz aqui é essa aqui, ó, e a do quarto. E não tem um cenário legal. Ó, meu cenário tá horrível, eu tenho que fazer ele. Mas eu queria que fosse algo bem assim, porque eu acho que as melhores conversas surgem em ocasiões assim. Surgem em ocasiões que você nem espera que elas vão surgir, entendeu? E é basicamente isso que eu queria falar. É provável que eu faça mais vídeos sobre isso, porque eu penso em tantas coisas e eu amo conversar, eu amo falar sobre essas coisas. E eu acho que são assuntos pertinentes a serem falados. Então, é isso. É isso. Você, gostou desse tipo de vídeo? Eu não vou ficar falando muito, mas você já sabe, né? Se inscreve, deixa seu like, essas coisas. Me segue nas redes sociais também. Meu nome é igual em todas as redes sociais, Mariceus. Então, me segue lá. É isso, eu vou continuar aqui tocando meu teclado.